E aí, pessoal, em nome da Forge College, sejam muito bem-vindos a mais essa explicação visual sobre o ecossistema WebTray. Bom, na nossa última análise, a gente teve aquela visão geral, bem panorâmica, de como a arquitetura da rede funciona, certo? Pois é, mas hoje a gente vai abrir a planta do projeto de vez. Vamos pegar nossa caneta de engenharia e ir direto ao que interessa, transformando aquele mapa gigante de conceitos na fundação técnica exata de como a Solana realmente opera nos bastidores. Então, para a gente conseguir ler a documentação do protocolo, os logs técnicos e os exploradores de blocos com total confiança, a gente precisa pegar toda aquela terminologia super complexa e trazer para um vocabulário prático, do dia a dia mesmo, sem aquele negócio de adivinhação, sabe? Quando a documentação relatar uma falha específica ou falar sobre isenção de aluguel, a ideia é que o significado venha na cabeça na hora, ficando absolutamente claro. O nosso roteiro de hoje vai passar rapidinho por 5 partes fundamentais: os atores da rede, a metáfora do correio, a anatomia das contas, o ciclo de transferência e, para fechar tudo, lendo o explorador. E a gente já começa com a seção 1, atores da rede. Afinal, quem faz o que por lá? Olha só, para entender essa rede de verdade, a gente precisa conhecer as 3 peças principais que fazem tudo rodar. E a primeira delas é o validador. O validador é, basicamente, a identidade econômica e quem participa ativamente do consenso na rede. É a entidade que propõe os blocos, que vota e, claro, que recebe as recompensas. O ponto-chave aqui é o seguinte: toda vez que um guia técnico falar "pergunte a um validador", isso geralmente significa consultar o estado absoluto, aquele que já foi validado pelo consenso da rede. É literalmente a fonte primária da verdade. E isso nos leva direto para a segunda peça, o nó, ou nó RPC. Enquanto o validador fica lá cuidando do consenso, o nó é o software, o processo que está rodando numa máquina específica. É a porta de serviço, a interface com a qual a gente se conecta. Então, se rolar algum erro de comunicação ou algumas respostas estranhas, muitas vezes o problema nem está no consenso em si, mas sim na configuração daquele nó RPC específico que a gente está consultando. Coisas como erros locais de pré-flight, por exemplo. E por fim, a terceira peça é o cliente. Vale lembrar que os clientes não produzem blocos de jeito nenhum, viu? Eles são simplesmente programas ou bibliotecas, tipo um SDK, usados por quem desenvolve para formatar e enviar as transações para a rede, além de ficar observando a blockchain. Na prática, o cliente só vai lá, bate na porta do nó RPC e entrega uma instrução. Simples assim. Beleza, vamos para a seção 2. A metáfora do correio, programas e contas. Gente, para entender bem essa arquitetura que é super veloz, imaginem a Solana como um serviço postal mesmo, os correios físicos. Dando uma olhada nessa tabela, a metáfora encaixa feito uma luva. Os programas são as máquinas de triagem e o pessoal do atendimento do correio. Eles contêm aquelas regras que não podem ser quebradas. Já as contas são como as caixas postais ou os envelopes que guardam o que realmente importa, os dados e os tokens. E a transação é aquele pacote ou envelope que a gente entrega no balcão com um pedido super específico para mexer em algumas dessas caixas. Seguindo em frente, seção 3, anatomia das contas. Vamos falar sobre propriedade e aluguel. Focando um pouco mais nessas caixas de correio, a gente percebe que elas precisam ser gerenciadas, né? E elas têm um custo de manutenção para continuarem existindo. É aí que entra o nosso combustível financeiro, os Lamports. Para colocar em perspectiva, 1 bilhão de Lamports formam exatamente um sol. Vocês podem pensar nesses Lamports como selos postais. Uma conta precisa acumular selos suficientes para pagar pelo espaço dela lá no sistema. Então, se a documentação disser que uma conta é isenta de aluguel, isso simplesmente significa que ela tem selos suficientes para não ser considerada abandonada e, consequentemente, não será pagada pela rede. E olha, isso aqui ilustra de forma brilhante uma das maiores armadilhas para quem está desenvolvendo. Na hora de montar a transação, é absolutamente obrigatório avisar com antecedência quais caixas de correio vão ser abertas e modificadas, ou seja, declarar que elas são graváveis. Se a gente tentar alterar o conteúdo de uma caixa que não estava na lista inicial da transação, não tem jeito, a máquina de triagem vai travar e bloquear o acesso na hora. Tudo no sistema precisa ser 100% previsível. E assim chegamos na seção 4, o ciclo de transferência, o nosso passo a passo. Vamos tirar toda essa teoria do papel e ver as engrenagens girando juntas. O que acontece do início ao fim quando a gente transfere tokens entre 2 carteiras diferentes? Essa lógica segue 4 passos sequenciais que são inquebráveis. Primeiro, a gente constrói a transação. Segundo, ela é assinada e enviada para a rede. Terceiro, ela passa pelo crivo implacável da execução do validador. E quarto, ela gera aquele recibo permanente que a gente pode consultar lá no explorador de blocos. Certo, detalhando o primeiro passo, que é a construção. A transação funciona como um mapa declarativo. Ela aponta claramente que a conta de quem está enviando e a conta de quem está recebendo vão sofrer modificações.
Por isso mesmo, as duas são marcadas como graváveis. Por outro lado, o programa que cuida das regras desse token não vai ter o código dele alterado durante o processo, certo? Então, ele é chamado apenas como somente leitura. Agora, juntando os passos 2 e 3, assim que a gente via tudo, o NoRPC faz o tal do pre-flight. É tipo uma simulação super rápida para evitar aquelas falhas mais óbvias, como não ter fundos para pagar a taxa. Se passar por esse teste, o pacote vai direto para o validador. E é o validador que vai invocar as regras de ferro do programa do token, ele confere os saldos, checa as assinaturas todas e, finalmente, efetiva a transferência final no consenso da rede. E para fechar a seção 5, lendo o explorador, traduzindo os logs em diagnósticos práticos. Com o trabalho feito, a gente precisa saber como ler o recibo dessa transação, né? Isso salva muito tempo no dia a dia. E olha, o explorador não é nenhum bicho de 7 cabeças se a gente souber o que está procurando. A gente foca no status, na variação dos saldos, nas taxas cobradas em LAMPorts e, o mais vital de tudo, nas mensagens de log do programa. Se a gente bater o olho num erro genérico dizendo que o programa falhou em ser concluído, relaxa, isso é só a máquina de triagem avisando que deu um engasgo. A pista real de onde o problema está fica sempre no campo a seguir. Então, o pulo do gato é este. A gente precisa inspecionar os logs através da assinatura da transação. Esses logs trazem mensagens super legíveis para quem desenvolve, mostrando na mosca qual regra ou qual conta fez o processo quebrar. Faltou saldo? Foi uma conta que não estava marcada como gravável? Os logs contam a história certinha do porquê o atendente dos Correios frustrou a entrega. É literalmente a ferramenta definitiva para resolver problemas na rede. E com isso a gente conclui o nosso desenho técnico de hoje. Tudo faz muito mais sentido quando a gente entende quem são os atores e como funcionam essas caixas de correio da rede, não é verdade? Mas agora eu deixo uma grande questão no ar. Se uma única transação pode alterar milhares de caixas simultaneamente, tudo em frações de segundo, como é que a Solana impede que duas pessoas tentem abrir a mesma caixa ao mesmo tempo sem quebrar o sistema inteiro? Bom, na nossa próxima análise a gente vai usar todas essas ferramentas que aprendemos hoje para desvendar esse mistério arquitetônico do processamento paralelo. Em nome de toda a equipe da Forge College, um muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E para aprofundar ainda mais nesse vasto ecossistema da Web3, não esqueçam de acessar forge.college para mais conteúdos educacionais incríveis. Até a próxima e bons estudos!